Olá, tá no ar mais uma edição do Porto Alegre em Debate. Hoje o assunto é polêmico. A gente vai falar sobre poliamor e relações livres. Falando sobre o poliamor, tá? Como é que a sociedade ainda encara a possibilidade de múltiplos relacionamentos ao mesmo tempo com o consentimento dos parceiros? Por que ainda falar sobre relações abertas, não monogamia, ainda é um tabu para a sociedade? Afinal de contas, esse tipo de relação é para todo mundo? Para a gente poder falar sobre esse arranjo de relacionamento que tem ganhado cada vez mais adeptos, a gente recebe hoje aqui na TV Câmara a Letícia Rosa. Ela é psicóloga, sexóloga e também doutoranda. Também o Marco Rodrigues, ele é sociólogo e coordenador da Rede Relações Livres. E também a Amanda Pfeiffer Soares, que é advogada especialista em direito da família. Amanda Pfeiffer Soares. Obrigado, Amanda, por estar aqui também com a gente. Boa noite, Felipe. Agradeço pelo convite. Muito obrigado. A vocês também, muito obrigado por estarem aqui para debater este assunto. Muito obrigado, Letícia. Marco também. Boa oportunidade. Obrigado. Obrigada. Falar sobre esse tema mexe com muitas pessoas, né, Marco? Porque muita gente ainda tem medo, vergonha, receio de falar sobre isso, né? Vamos começar pelo começo, tá? Quando a gente está falando sobre relações livres, tá? O que esse conceito abarca? O que ele quer dizer? Bem-vindo. Bom, antes de mais nada, para começar a organizar o tema, é bom entender o seguinte: nós temos uma tradição milenar de organização monogâmica da sociedade, da cultura, da família e do casamento. Mais recentemente, apesar de que em outras épocas, em outros lugares, a ordem dominante da família e do casamento não era monogâmico. Tem outras formas de família e casamento não monogâmicas. Quer dizer, não é uma novidade isso? Não é uma novidade. Inclusive, se a gente pensar a história inteira da humanidade, pensar os últimos 200 mil anos, né, Homo sapiens, né, só nos últimos 10 mil anos é que existe família monogâmica e casamento monogâmico. Então, digamos, do ponto de vista histórico, é uma experiência relativamente recente, né? Mas então, é importante entender que nós estamos no interior de uma ordem social, cultural, moral, religiosa, familiar e de casamento monogâmica. Olha quanta coisa, olha a listinha como ela é grande aí. Não, e é tudo associado. Sim. Tá? E, aliás, tem muito mais coisas associadas ainda. Se a gente desenvolver um pouco, a gente vai ver a quantidade de outras coisas que estão associadas. Então, o debate contemporâneo sobre não monogamia, que não inclui a poligamia, porque a poligamia é uma tradição patriarcal que o movimento não mono contemporâneo ele se diferencia, tá? Então, o debate sobre não monogamia, ele tem raízes até no século XIX, mas fundamentalmente é depois da década de 60 do século XX. É um fato que é uma condição, é uma pauta social que tem 50, 60 anos, né? A não monogamia. Então, a não monogamia é um campo que inclui muitas culturas não monogâmicas. E dentro dessas culturas, então a unidade mais geral, o campo mais geral é não monogamia. Dentro dela existem várias culturas, inclusive invenção recentes de novas culturas, né? Então, por exemplo, os swingers, o casamento aberto, a relação aberta, o poliamor, relações livres e outras formas de relação, elas são todos componentes da não monogamia. Não monogamia é o campo amplo e a gente pode se referir, então, assim, existe a monogamia dominante e existe a não monogamia como uma experiência muito recente, frágil, inclusive talvez nem desse para se colocar a questão de será que a sociedade, por que ela não entende? Não, ela não entende porque não entende mesmo. Não há expectativa de que ela entenda, porque a nossa ordem cultural, moral, religiosa, etc., de forma dominante, e não é só uma dominância leve ou meramente cultural, é uma dominância institucional muito profunda. A gente pode dizer que
a ordem social e histórica, de um ponto de vista muito global, ela tem duas bases. Uma delas é a ordem político-econômica e outra é a ordem da reprodução humana e que, mais simplificadamente, a gente poderia entender como da família. Marcos, só para a gente poder dar um andamento, daqui a pouco a gente pode voltar um pouco mais sobre essas conceituações, porque a gente está trazendo isso aqui, porque isso diz respeito a uma parcela significativa da sociedade que se enquadra, né, nesse relacionamento não monogâmico. E, portanto, isso é um tema importante, porque muita gente ainda fica em conflito, e inclusive tem sérios problemas, até de ordem de saúde mental, porque não consegue lidar isso de uma maneira adequada, porque a sociedade julga, a família também julga, né, Letícia? O quanto se sentir encaixado e pertencente numa sociedade é importante, mas como essas pessoas que adotam relações não monogâmicas se desafiam ainda mais, né, num modelo como foi trazido aqui pelo Marco, de sociedade que não entende muito bem isso ainda, parece que fica difícil tu conseguir ser livre, sentindo o que você sente, e aí acaba muitas vezes tendo que reprimir isso. Como é que a psicologia vê esse comportamento, assim? Bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostei muito da tua fala, Marco, e remeto aqui, né, o quanto que é um movimento de contracultura, esse movimento das relações não monogâmicas. E como um movimento de contracultura, ele desafia a sociedade exatamente por desencaixar, assim, né, tensionar tudo aquilo que a gente estava até então entendendo como normal, ou como dado, ou como bem-quisto. A gente tem pensado um pouco mais na monogamia como uma monogamia compulsória, na mesma ideia de uma heterossexualidade compulsória que a gente vem falando dentro da comunidade LGBT, QIA+, plus e etc. Então, parte de a gente estar entendendo como um movimento de contracultura é a gente entender que vai ter bastante preconceito e resistência da sociedade. E isso, em termos de saúde mental, é muito perigoso. Porque quando a gente fala nos níveis de preconceito, a gente pensa que isso é um estresse adicional, em que as pessoas já vivem a sua vida, digamos assim, têm os seus estresses, às vezes, daqui a pouco se descobrir amando alguém, ou como é que a gente conta isso pra família, ou estresse bem de dia a dia, sei lá, vou pegar um ônibus ou algo do gênero, e a gente pensa que isso é um estresse adicional. Em cima desses estresses do dia a dia, a gente tem o estresse de lidar com o preconceito e o medo daí que vem, da violência, da exclusão, né? E a exclusão social aqui como um grande fator de risco para ansiedade e depressão, por exemplo. Então, o preconceito é o nosso maior sinal de alerta quando a gente está falando em saúde mental, e os movimentos de contracultura que vão romper com essa cultura hegemônica, seja da monogamia, seja da heterossexualidade, por exemplo, eles exatamente estão nesse campo de risco porque tem bastante preconceito envolvido. Quando a gente está falando sobre essas relações não monogâmicas, a gente está falando de relações que aí a gente pode colocar, me corrija, né? É afeto, é sexual, é amor aí, né? Relacionamento afetivo, amoroso, sexual. A gente pode dizer, Letícia, que essas relações não monogâmicas, elas... tu falaste que a relação monogâmica abrange, né, esse guarda-chuva todo, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que todas elas são relações livres? Não? Por quê? Relações livres é uma das culturas no interior do campo não monogâmico. Por exemplo, é possível, é comum, dentro da categoria do poliamor, ocorrer trisais fechados. Trisais fechados, inclusive que casam, né? Trisais fechados, eles não são relações livres. Eles estabelecem um pacto formal de fidelidade. São monogâmicos? Não. Não são monogâmicos. Não são monogâmicos. Porque assim, existe o casamento poligâmico, existe uma série de formas de casamento conforme a família do período, né? Então nós temos o casamento monogâmico e o poliamor em particular reivindica muito a possibilidade de ter um casamento poliamoroso, por exemplo, o que é mais comum é na figura de 3 pessoas, né? Um homem e 2 mulheres ou o contrário. Então, quando tu está falando de um casamento de trisal fechado, não existe possibilidade de tu falar ali relações livres. Relações livres significa quando
e dá para comparar com relação aberta, que é bem próximo, mas são diferentes. Relação aberta é quando o casal combina um certo marco de liberdade. Ah, uma vez por ano, no carnaval, ou não, um final de semana por mês, o casal combina experiências de liberdade. Isso é não monogâmico e é relação aberta. Relações livres não é assim. Relações livres, a pessoa não depende do casal para combinar. O casal, ele parte do pressuposto de que a pessoa é autônoma no sentido de fazer a gestão. Não tem que ter combinados de negociações, não precisa. Tem 1000 combinações a fazer, mas faz parte do RLI a noção de que cada pessoa controla o seu processo afetivo e sexual. Então, no caso do Relações Livres, é uma audácia e uma ofensa, por exemplo, um homem arbitrar sobre o interesse afetivo e sexual da outra pessoa. Não pode, não se faz isso. Ela é dona do seu processo pessoal e afetivo. Então, cada um tem que pensar a sua relação com o outro e não as relações do outro com outras pessoas que têm uma história, que tem, enfim. Né? Entendi. É interessante a gente ouvir isso, essas definições e também. A gente vê o quão complexo não é nada simples também. E imagina isso pro próprio direito, né, Amanda? Claro, a gente conversava antes de começar como tudo isso é uma caminhada, né? A gente viu isso com o casamento homoafetivo. Hoje, pro direito isso, né, pra justiça, como que o direito compreende essa relação não monogâmica aqui no Brasil? Aqui na sociedade brasileira, falando do Estado, que é o judiciário, tudo que é novo tem uma barreira que é o pré-conceito, que a gente precisa quebrar ela para poder passar adiante e conseguir as regulamentações. Quando a gente fala de uma formalização, o casal, o trisal ou assim por diante, ele não vai para o judiciário pedir uma autorização para ter esse relacionamento. Ele quer formalizar. Como o Marco falou, existem trisais que eles buscam formalizar. Eles são um relacionamento fechado entre eles. Seja 2 homens e uma mulher ou 2 mulheres e um homem, eles buscam formalizar isso pelos aspectos jurídicos. Por exemplo, numa possível separação, dissolução, divórcio, como ficaria a partilha dos bens desse casal, desse trisal. Questão sucessória, principalmente, como é que fica? Porque hoje a gente tem uma relação monogâmica, um homem e uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres. Bom, a gente consegue resolver. E agora quando tem uma terceira, uma quarta pessoa envolvida, uma delas vai ficar excluída em razão da outra? Então a gente busca muito essa regulamentação judicial. Hoje, se eu for num cartório, por exemplo, e buscar formalizar essa minha relação, o cartório vai me barrar. Porque hoje o CNJ ingressou com um pedido pedindo não fugiu a palavra, para barrar esse impedimento, porque não existe uma formalização e ali na frente isso ia ter repercussão de como vai ser feito, quem vai ter direito, quem não vai ter. Digamos que numa questão sucessória, quem vai receber o benefício previdenciário de morte? Vai ser dividido entre os 2 companheiros, 3, 4 e assim por diante? Então, hoje a gente precisa de uma autorização judicial para daí formalizar. Chegou a ser feito, eu acho que alguns no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, e aí houve esse impedimento e agora a gente está com essa questão. Teve também aqui no Rio Grande do Sul um caso pioneiro de um trisal que eles ingressaram judicialmente para registrar uma criança que uma das mulheres da relação estava grávida e eles queriam registrar a criança com as 2 mães e o pai, sem que houvesse uma mãe biológica e uma mãe socioafetiva. Não, as 2 são mães perante a sociedade. E eles conseguiram. Então, tu vê que tem uma evolução, mas infelizmente é uma evolução lenta, gradual, como foi lá no passado com a questão dos relacionamentos homoafetivos. Antigamente, precisava pedir autorização para daí conseguir concretizar o casamento. Hoje, não. Hoje, se eu tenho um relacionamento homoafetivo, eu consigo tranquilamente no cartório fazer todo o procedimento de habilitação e me casar sem qualquer intervenção jurídica. Olha quantas barreiras que é preciso que se passe para poder até ter esse entendimento
né, Letícia, é um caminhar na sociedade que a gente vai acompanhar aí, e com essas notícias que a gente tem visto de casos, que pelo que eu tô vendo vai depender muito da interpretação e de cada caso vai ser um caso também para analisar também, né? Exato, porque o caso que eu tenho não é o mesmo que a Letícia tem, não é o mesmo que o Marco tem, não é o mesmo que tu vai ter. Cada caso é específico. O que a gente tem como entendimento de o que é um relacionamento? Ele é pautado basicamente no afeto. E eu entendo que todas as relações têm o afeto, que é o pressuposto para isso. Então, com base nisso, a gente precisa ir rompendo essas barreiras com a finalidade de ir avançando nessas questões. E a gente está falando sobre relacionamento, né? Relacionamento marcado por afeto, por carinho, enfim, né? Relacionamentos e aquelas perguntas que sempre a gente se pergunta mesmo, né? Sobre, é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Porque a gente sabe, a atração por outras pessoas é obviamente natural e biológico do ser humano, que ele se atrai por pessoas diferentes ao longo da vida, mesmo você tendo um parceiro ou parceira fixo, né? Amar mais que uma pessoa ao mesmo tempo é possível também. Eu defino que seria possível, no sentido de quem nunca amou mais de uma pessoa? A gente ama várias pessoas ao mesmo tempo. A gente ama nossa família, os nossos amigos íntimos. Às vezes a gente ama e amou e talvez ainda ame aqueles primeiros amores da adolescência. A gente pode viver muitos amores concomitantemente, ao mesmo tempo. Eu estava dando mais uma relida em alguns textos antes de vir para cá, e num dos textos do Pilão, que ele é um pesquisador, se eu não me engano, de São Paulo, ali da USP, ele estava comentando e tensionando exatamente isso, assim, o quanto que às vezes a gente se pega nesse discurso do amor ou do afeto, e de será que a gente pode amar mais de uma pessoa, e quando a gente está falando esse mais de uma pessoa, a gente está querendo dizer no sentido afetivo-sexual, envolvendo o sexo também. Será que a gente pode, então, amar mais de uma pessoa? E ele buscava responder exatamente isso, trazendo o quanto a gente vive amores ao mesmo tempo. E por que será que esse amor afetivo-sexual, ele seria de alguma forma diferente? Uma das discussões teóricas que o Marco estava trazendo ali, dessa diferença entre relações livres e poliamor, por exemplo, um dos pontos chaves também que eles se debatem, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu compreendo, é que as relações livres, elas se propõem exatamente a libertar tanto o conceito do amor, conceito afetivo, quanto o conceito sexual. E não necessariamente deixar as duas conectadas. Elas podem andar juntas, afeto e sexo, por exemplo, eles podem andar juntos em mais de uma relação ao mesmo tempo, mas eles também podem andar separados. E pela nossa cultura também, bem desse amor romântico que veio lá em 1990, em 1900 e pouquinho, a gente vem pensando, desculpa, 1990 não, 1900 e pouquinho. Mas antes ainda. Antes ainda, vem exatamente de quanto que a gente usa esse amor para purificar esse sexo, né? De que então esse sexo tá ok, tá legitimado, ele pode existir perante a nossa sociedade, desde que envolto nesse lindo lugar do amor. Para formar uma família apenas. Para formar uma família, né? Então essa família bem fechadinha, bem margarina, que nem a gente tem comentado nos últimos tempos, né? Dentro das discussões políticas. Então eu ousaria dizer que sim, que a gente pode amar e que a gente já ama. E que talvez a nossa dificuldade de pensar que a gente talvez não possa amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo é porque a gente tende a ver esse amor como purificador do sexo. E daí talvez a nossa discussão seja um pouquinho maior. E pegando um pouco disso que ela traz, muita gente que não conhece muito bem a não monogamia atrela muito esse tipo de relação à promiscuidade. O que tem a trazer para nós sobre isso? Não sei se a palavra promíscuo é uma palavra ruim. Não. Isso que eu quero desconstruir e entender. Do ponto de vista histórico, a promiscuidade é um conceito que está dentro da história, institucionalmente, né? Em várias sociedades e na nossa também. Simplesmente a hipótese de promiscuidade significa uma ordem social onde não existe regulação de exclusividade sexual entre as relações de forma dominante. De forma dominante, numa certa... Isso existe em várias sociedades hoje em dia que vivem deste jeito. Promiscuidade, então, não é
A gente tem que assimilar o fato de que cientificamente se estabelece como uma forma de comportamento promiscuidade. Tá? Vou dar um exemplo para quem quiser pesquisar. Estude o povo Muçu na China, que por sinal é a mais importante experiência de matriarcado contemporâneo hoje, e o Muçu chinês mostra bem que a experiência das mulheres com os homens, porque elas estão muito na determinação desses processos lá, é absolutamente promíscua. As mulheres decidem, elas têm casa, os homens não têm, elas convidam os homens para a casa dela e não existe nenhum tipo de constrangimento de estabilização, apresentação para a família, etc. Pelo contrário, a ordem da família consanguínea lá existente exige que a relação entre os dois seja frágil. Por incrível que pareça. Aí tem toda uma explicação para entender isso, mas a ordem cultural, tanto é que a moral dominante estabelece que a relação sexual da mulher com o homem deve ser discreta. De jeito nenhum apresentar o homem para a mãe, para a família, para a matriarca, de jeito nenhum. E esse assunto não aparece. O que aparece é uma ordem da avó no centro da relação familiar, em que todo mundo se remete a ela. E cada relação importante que uma mulher tiver com um homem cria um problema. Porque não é isso que deve ser salientado. O que deve ser salientado é esse núcleo familiar aqui. Então, promiscuidade, não, a rigor, do ponto de vista científico, não é problema. Tá? Isso é mais da cultura social, religiosa, da moral, etc. Né? Mas pensando nisso, até que a gente estava falando, até sobre esses casos aí, até que já são naturalizados na outra cultura, ouvindo um pouco do que a Amanda trouxe sobre essa questão do relacionamento, afeto, né? E voltando para o que tu falou, eu não consigo imaginar, né? Acho que talvez uma caminhada um pouco maior a justiça e o direito reconhecendo uma relação, digamos que não tem afeto, só sexo. E aí? Como que se prova isso, né? Não tem como, né? É que a gente parte de um pressuposto que até 1988 a nossa justiça, a nossa sociedade, ela era patriarcal. Era o pai no centro da família comandando tudo. Foi só com o nascimento da nossa atual Constituição que não, o conceito de família mudou. E aí veio essa questão intrínseca do afeto. O afeto rege o relacionamento entre as partes ali. Então, são avanços. A gente está falando de algo que aconteceu há menos de 40 anos, que foi a questão de desconstruir o patriarcado. E os novos tipos de tutela familiar, né? Como, por exemplo, com a abertura da Constituição Federal, né? A família matrimonial, informal, homoafetiva, monoparental, parental, pluriparental, paralela. Olha o quanto já se caminhou. Sim, também. Até pouco tempo atrás também não tinha uma equiparação entre união estável e casamento. Também foi com a Constituição que veio essa equiparação, porque até então era o casamento formal entre um homem e uma mulher. A união estável, ela era considerada um concubinato. Existiam os filhos legítimos e os ilegítimos. Então, a gente está falando de um avanço que aconteceu há menos de 40 anos e que ainda tem longos passos até evoluir e acompanhar a evolução da sociedade. Hoje em dia, alguém que case, né, faça o casamento, então tem os mesmos direitos de alguém que tem união estável também? Sim, eles são equiparados para fins, por exemplo, de separação, dissolução de união estável, partilha de bens. São equiparados, claro, a depender do regime de bens do casamento, da união estável. Fins sucessórios também são equiparados de acordo com os seus regimes, mas sim, não precisa mais ter aquela formalização. E mais ainda, hoje nós temos o casamento civil, que é aquele que eu vou no cartório, e o casamento religioso, o que a gente formaliza perante um padre ou de acordo com a sua religião, mas não que necessariamente a gente precise ter todos esses ingredientes para, não, agora eu tenho uma família. Não, família é afeto. A minha família talvez não seja igual a de vocês. E isso que é legal. Isso que é o bacana da gente justamente estar
validando esses tipos de relacionamentos e existências que existem, né? Que a gente não está inventando nada aqui e que fazem parte do nosso dia a dia. E volto a dizer, de muitas pessoas que têm essas vontades, mas não conseguem se estabelecer por uma série de questões sociais e de julgamento moral também. Quando a gente está falando, Letícia, sobre essas relações, né? Por exemplo, se a gente puder pegar duas aí, tá? Poliamor e relação aberta, né? Pegando um pouco no que o Marco trouxe. Tem diferenças tênues entre essas duas relações aí, né? Se tu puder explicar pra gente poder entender um pouco mais. Daí eu acho que o Marco nos explicaria melhor, que eu acho que entra bem na parte política também desses embates teóricos de nomenclatura. O que eu fico com vontade agora de falar, puxando um pouco do que a Amanda trouxe, assim, é dessas mudanças culturais e do quanto que os relacionamentos e os formatos de relacionamentos, eles também são dados dentro de uma cultura específica. Tanto que o Marco acabou de nos compartilhar uma outra cultura em que é completamente diferente a forma que se relacionam as pessoas. Independente do nome, o que eu posso te dizer na clínica que surge, falando um pouco sobre o sofrimento que tu estava dizendo, é que tem duas partes muito difíceis. Uma que é lidar com o preconceito da sociedade, como um movimento que a gente está falando que é razoavelmente novo, ainda de contracultura, e o outro que é lidar também com essa autoaceitação. A autoaceitação pelo desejo e pelo afeto, por exemplo, que não corresponde a uma expectativa de uma monogamia. E daí eu jogo pro Marco responder o resto. Mas deixa, antes de ele responder, falar um pouco mais sobre isso que tu falou aí. Essa autoaceitação. Porque a gente entra no relacionamento com muitas expectativas e tu faz negociações e contratos. Quando a gente está relacionando com outra pessoa, a gente tem muita intimidade. Só que às vezes a gente não consegue ter intimidade suficiente para falar coisas que estão lá dentro da gente, né? E claro que é importante que cada um tenha seu espaço, cada um tenha os seus momentos, mas quando alguém se apaixona por uma outra pessoa num relacionamento conjugal, né? Lidar com isso, para algumas pessoas, pode ser muito difícil e até, assim, aterrorizante não saber lidar com esse tipo de comportamento. E aí vem muitas coisas, né? Rejeição, medo da perda. Medo da perda, solidão. Isso tudo tá junto e é difícil desconstruir isso também. Extremamente difícil. Isso causa muito sofrimento para as pessoas no geral. Exatamente porque é um medo muito grande de se perder algo que se entende como algo precioso na sua vida, né? Eu diria que a maior questão para qualquer tipo de casal, qual que seja o contrato, qual seja o acordo que se tenha dentro desse casal, seja ele 2 ou mais pessoas, por exemplo, é o quanto que a gente precisa trabalhar sempre numa boa comunicação. E uma boa comunicação é exatamente, não é sobre como é que eu comunico aquilo que é fácil de ser comunicado, não é sobre o quanto que eu comunico as coisas legais, mas sim sobre quando a barra aperta, quando a situação aperta no pé, como é que eu comunico? Como é que eu comunico para ti e te respeito enquanto parceria quando eu tô morrendo de medo e eu tô me sentindo talvez muito, muito, muito culpado? Como é que eu comunico aquilo que eu sei que tu não vai gostar de ouvir? Que difícil isso. Isso é muito difícil. E a gente não precisa lidar com essas coisas sozinhas, né? Para isso a gente sempre fala que a gente tem uma rede de apoio. A rede de apoio podem ser amigos muito íntimos, por exemplo, pode ser a família, seja ela a família sanguínea, seja ela a família de criação, seja a família escolhida, por exemplo. E também são as nossas assistências, por exemplo, em saúde mental, como psicologia, psiquiatria, até mesmo a própria sexologia poderia estar auxiliando nesse momento de estar entendendo o que está acontecendo e facilitando daqui a pouco uma conversa naquele casal. Porque imagino, né, Marco, o ser humano ele é complexo por natureza e ele é atravessado por muitas questões. Você reprimir aquilo que você está sentindo, já foi falado como isso é ruim, você não conseguir resolver isso, enfim, a gente tem histórias de pessoas aí que por muitos anos são infelizes no modelo de relacionamento e depois se descobrem, se libertam, quando daqui a pouco adotam, né, a não monogamia, descobrem um mundo possível, que ao mesmo tempo é simples, mas essa simplicidade ela é muito difícil e complexa, porque a gente fica amarrado. Eu acho que a não monogamia nos ajuda a desamarrar esses nós também, a ter relações mais leves também, talvez. Não que a relação não monogâmica também não tenha suas complexidades e lidar, porque vai ter ali imbuído também outras coisas, vai ter o ciúme, vai ter também junto outras questões ali. Assim, primeiro lugar,
eu acho importante que a gente entenda que monogamia é uma ordem muito estruturante. Às vezes, na comunicação, aparecem alguns termos que representam comportamentos e que podem, inclusive, virar moda num certo período, mas que é apenas na comunicação. A ordem cultural, afetiva, o aparelho psíquico das pessoas, as relações reais das pessoas, as possibilidades habitacionais, etc, 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 elas são muito diferentes daquilo que apareceu na linguagem como um termo, né, que depois possa ser mais divulgado, etc. Então, a primeira advertência que eu faço é de que a ordem monogâmica ela é muito mais estruturante do que se possa imaginar. Tá? Por exemplo, existe um vínculo absoluto entre economia e família. A família determina por onde passa o sistema de herança. Tu não pode simplesmente inventar uma coisa e a outra... Ou seja, então assim, família e casamento e as relações entre as pessoas, ela está umbilicalmente vinculado à ordem estruturante mais global. Mexer nessa pecinha é algo muito estruturalmente na rede, não se trata de um comportamento. Eu prefiro ter 2 namorados. O assunto não é esse, porque a ordem familiar monogâmica tradicional, ela está no centro da organização da própria economia, do sistema de propriedade, etc, etc. Então, eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção de que o movimento não mono, ele está muito menos do que se possa imaginar em relação à abertura de perspectivas, novas formas de relações, etc. Tá? O estágio de organização, isso é muito mais germinal do que se possa pensar, apesar de, na órbita da comunicação, haver muita agitação e um certo conhecimento nominal sobre essas coisas, né? Eu até diria o seguinte, do ponto de vista de conseguirmos ter uma situação qualitativamente nova, nós ainda precisaremos de um marco geracional. Não é nessa geração e provavelmente não é na próxima geração que amadureçam condições para uma dinâmica como se está citando aqui, entende? Por exemplo, condições sociais, culturais, livres, onde as pessoas possam, sem pena, sem traumas, sem repressões, fazer um processo mais livre de desenvolvimento pessoal na rede social. Escolhas, a gente pode dizer que são escolhas. Porque ficar descolado dessa rede familiar aí te coloca como alguém totalmente uma aberração. Você é diferente do mundo, você está errado no que você está fazendo. Sim. Então é o seguinte, ó, o movimento não mono, ele não está preocupado em se opor à monogamia. Tá? Não está preocupado em se opor. Ele está preocupado em agregar os sujeitos que estão nessa condição, que querem essa condição. Agrega as pessoas que estão querendo isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem a questão da construção de um pensamento capaz de compreender do que se trata. E aí é o debate científico e é a representação que já existe hoje deste assunto na própria universidade e as pós-graduações estão debatendo bastante este assunto hoje. Tá? Então, no âmbito intelectual. Aí tem toda uma outra caminhada que é de sensibilização cultural e de diálogo com os sujeitos operadores do direito. Que aí é todo um debate complexo. Tá aqui para levar isso para eles. Não, e olha só, não dá para reclamar do direito, que o direito está atrasado, não sei o quê, ou limitado, né? Quando o movimento não mono está nascente e organizando as suas teses. Isso que eu ia dizer, tu falaste aí. E existe muita diferença. Por exemplo, o poliamor, que quer casamento poliamoroso de forma fechada, com fidelidade, com polifidelidade, o Relações Livres não tem nada a ver com esse assunto. E às vezes fica tudo embarcado junto. O Relações Livres não quer saber de casamento. É uma outra experiência. Ele quer ser então não existe uma reivindicação unitária
ao judiciário sobre esse assunto. Então existe uma imaturidade no movimento não mono que está lentamente se construindo, inclusive em 2024 agora, no inverno, em 8 de junho, ocorrerá o 3º Encontro Nacional Não Monogâmico do Brasil. Eu estou na comissão organizadora, vai ser uma experiência importante e a organização de teses é muito básica. Ele vai ser presencial? Ele vai ser virtual nacional. Maravilha. E haverá núcleos presenciais em cada estado. Aqui teremos também. Haverá aqui no Rio Grande do Sul, vai ser em Guaíba, onde todo mundo vai se reunir para fazer o presencial desse encontro Deixa nacional. eu passar para Amanda, porque é provocada aqui por ti, né? Claro, a gente já falou sobre isso, né? Como que é possível dialogar melhor, né? Claro que isso vai depender das demandas que surgem, né? Não tem como o direito por si só decidir isso. É a sociedade que demanda. Quando a gente está falando no começo sobre como hoje, por exemplo, né? Um casal que, enfim, casais trisais, né? Que chegam num cartório e querem formalizar a relação, um casamento. Aí tu falaste que isso não é possível de ser feito, né? Quando isso vai para uma outra esfera e isso pode ser feito, é um contrato, pode ser feito uma união estável em relação a isso? Hoje, tu ingressaria no judiciário para fins de ter uma autorização, seja para te ter um casamento ou uma união estável. O que é a solução que tem de forma extrajudicial? É fazer um contrato particular, dizendo que eu tenho uma relação com mais 2 pessoas, que eu quero ter um dever de afeto, fidelidade, constituição de família, mas entre este meu núcleo familiar. É uma solução mais rápida. Ou então, ingressar com essa... Eu não gosto de usar o termo autorização, porque eu não acho correto eu ter que pedir uma autorização para o Estado, para a sociedade, para me relacionar da forma que eu entendo, que eu me sinto bem. Mas hoje eu preciso pedir para formalizar isso, para que isso tenha um efeito ali na frente, separação, sucessório, adoção, digamos que venha uma gestação para que esse trisal possa registrar essa criança, como foi agora, em agosto de 2023, teve uma decisão inédita aqui na comarca de Novo Hamburgo, onde o juiz autorizou essas 2 mulheres a serem registradas como mães dessa criança. E o pai, porque eles são um trisal. Então, é uma evolução, mas como o Marco falou, é muito embrionário. O judiciário não consegue caracterizar, não consegue regulamentar, digamos assim, porque não tem uma definição exata. Não é uma fórmula matemática de 1 mais 1 igual a 2. Não, cada casal, cada núcleo é único. Talvez por isso que ele trouxe a questão geracional, com o tempo possa trazer mais elementos também para o judiciário, até poder refletir mais sobre isso, dependendo das demandas que forem surgindo também. Exato, até mais posicionamento doutrinário da área, porque hoje isso é muito frágil. Muito delicado, né? É bem frágil, são poucos os doutrinadores que se posicionam ou tentam explicar isso, até porque não é a área deles. Então ainda precisa de algum tempo para que isso possa se maturar. E achei interessante que ela trouxe ali na justificativa desse documento particular que tem que ser feito, aquelas características que tem que estarem ali, questão de fidelidade, questão do casal ali. Olha como também se utilizam de alguns termos que precisam ter que ter, senão as coisas não avançam. Aí também ficam fechados em caixinhas também, fica difícil de abrir também, né, esse tipo de relação que a gente está vendo que vai ser uma construção realmente, né, do ponto de vista legal também, né. Sim, vai ser uma construção tanto para as pessoas ali envolvidas quanto para toda a sociedade, quando a gente está pensando em normatizar isso, né? Colocar em leis, colocar em contratos, de fato, né? Escritos, e não só aqueles contratos sejam verbalizados, ou seja, aqueles talvez aí mais típicos da monogamia, que são os subentendidos, né? Eu subentendo que é isso que é estar numa relação monogâmica, logo vamos indo, vamos vendo como é que acontece e a gente vê se é isso ou não é, né? Pois é, lá no consultório, como sexóloga, assim,
Tem muitas demandas que têm surgido sobre isso? Como é que tem sido para ti? Isso é uma questão que a gente pode observar que vem surgindo de forma geral, não só, por exemplo, sei lá, de núcleos de pessoas mais jovens, adultos. Eu acho que é bem espalhado mesmo. Bem, eu posso te dizer isso em relação à minha clínica, porque quando eu olho em termos de pesquisa, a gente tem poucas pesquisas, por exemplo, feitas no Brasil, e das poucas pesquisas que a gente tem, muitas são teóricas, por exemplo, e poucas até são mais exploratórias, ali com uma entrevista ou outra, mas elas têm pouca robustez de dados, para eu poder te dizer que é algo que está crescendo, que está pegando mais os jovens, ou, por exemplo, a galera mais velha. Mas o que eu tenho visto na clínica é uma demanda vindo tanto de casais que às vezes já estão casados há bastante tempo, e seja porque se apaixonaram por uma terceira pessoa, seja porque estão sentindo desejo e querendo pensar em uma relação daqui a pouco, uma relação aberta, ou repensar o contrato até então que eles tinham de relacionamento. Seja, por exemplo, jovens ainda aí na época da faculdade que se veem numa situação que parece até uma situação impossível de se ver completamente apaixonado e amando mais de uma pessoa ao mesmo tempo e numa dúvida, talvez, ética e moral sobre como proceder, dado que é esperado desse afeto corresponder a uma monogamia, né? De que esse afeto, então, vai ter que escolher, ou vai ser fulaninho, fulaninha, vai pra cá ou vai pra lá. Não. Pois é. A terapia, ela pode ajudar muito nesse sentido também, até para o casal. Existem também terapias que são feitas com o casal também, para... Acho que nesse momento o diálogo ele é muito importante, sempre com muita sinceridade, né? Tentar ao máximo. Sim. Isso é o mais difícil, né? A gente ser completamente sincero sobre aquilo transparente sobre aquilo que nos dói. Uma das pautas que eu acho mais interessantes dentro desse espectro, né, que a gente está falando dos relacionamentos não monogâmicos, é a responsabilidade, né? A gente fala bastante sobre liberdade, mas a gente também fala bastante sobre responsabilidade. A gente pode pensar sobre responsabilidade afetiva de uma forma ampla, mas responsabilidade com as pessoas ali envolvidas. Responsabilidade de ser transparente, de colocar as cartas na mesa, de falar abertamente sobre as coisas. E ter conversas que são desagradáveis de se ter. E às vezes a monogamia, ela esconde essas pautas, porque ela considera, exatamente por a gente viver num regime, né, de uma monogamia hegemônica, né, compulsória, a gente acaba se vendo assim meio muito fácil de ignorar, que a gente precisa conversar sobre algumas coisas. E eu entendo que tu entende o que é um namoro, e eu entendo que tu entende o que é um casamento, e a gente acaba não conversando sobre as pequenezas, talvez, e abrindo um campo de diálogo que é essencial. Porque, às vezes, parece que o mais fácil é fazer escondido, talvez, se relacionar escondido, porque não consegue admitir isso pra ti e tem medo de destruir esse modelo e destruir toda um núcleo familiar que foi feito, uma construção que foi feita. Eita, que difícil isso, hein, Marco? Sabe que uma das falas mais comuns no nosso meio é uma surpresa cultural, né? Diante do fato de que as pessoas não mono são censuradas até por pessoas que têm uma tradição de infidelidade. Aí a pessoa assim, pô, mas eu sou não mono, eu tenho relações com pessoas não mono, todo mundo acertado, todo mundo consciente e tudo mais. Sim. E aquela ali que é mono e que trai e que vive escondida, ela acha imoral. Porque é público, organizado, igualitário e reconhecido, isso aqui é imoral. Agora ela consegue me ver como imoral, né? Mas eu queria, assim, organizando um pouquinho o conjunto do pensamento, sugerir o seguinte. Para as pessoas que têm uma tradição monogâmica, o importante é entender o tema da diversidade. Seja no sentido histórico longo, seja hoje em dia, nas sociedades complexas, diversidade. Então, é necessário termos, seja no sentido de orientação sexual, seja no sentido de concepções de relação, de a gente ter uma abertura para a diversidade de comportamentos que expressam estruturas sentimentais diferentes, possibilidades diferentes, desejos diferentes, etc. Isso é uma coisa. Outro assunto é quando a gente está falando de não monogamia e as pessoas que têm interesse neste tema e nessa área. Para essas pessoas,
a gente convoca que elas de alguma forma estejam associados aos grupos e movimentos existentes. Se agrupem, se fortaleçam e a partir daí desenvolvam mais consciência e entendam as várias possibilidades. A Rede de Relações Livres que tu faz parte justamente faz esse trabalho também. Nós somos porque assim, eu tanto coordeno o RLI em particular, quanto estou na Comissão Organizadora Nacional do 3º Encontro Nacional Não Mono deste inverno, tá? Então, são 2 assuntos diferentes, né? Mas, falando do mais geral, do campo não mono, e do qual a gente está, insisto, em organização de teses bastante embrionárias ainda, é por isso que não existe uma crítica ao direito, não, pelo contrário, nós temos muita consciência. Acho que é trazer para perto, inclusive, né? Sim. E tem um diálogo a fazer que ele é bem complexo. O direito é capaz de iluminar muito o movimento não mono, e o movimento não mono vai ter que explicar direitinho a profundidade que é este assunto, tá? Bom, mas então é isso, tá? Então chamar a atenção de que aquelas pessoas que de alguma forma estão nessa condição, elas se agrupem, a internet facilita isso, se agrupem e vamos ter este ano um momento muito importante, que é o 3º Encontro Nacional Não Mono, tá? Todo mundo pode participar, tá? Então, acho que o importante é chamar as pessoas para também conversar e acho que se olhar também, se conhecer, né? Autoconhecimento é importante também. Com certeza. Quando o Marco diz de se unir, de chamar as pessoas, né, para irem para os encontros e para esses grupos, isso é essencial, porque é exatamente o que a gente estava falando antes sobre ter rede de apoio. É ter uma rede de identificação, é ter um grupo que compartilha aí, talvez, dos mesmos valores, das mesmas vivências e que pode, inclusive, te ajudar a se autoaceitar, por exemplo, em algo que às vezes tem uma dificuldade de se aceitar, já que a gente tem uma cultura hegemônica que diz o contrário, né? Eu acho que vocês vão ter muito trabalho pela frente, talvez não a tua geração, mas talvez próximas aí, de poder se aprofundar mais nesse assunto. Mas o importante é que, pelo que eu estou vendo, alguns magistrados estão super abertos, né, para poder entender essas situações. Sim, com certeza. Nós temos várias decisões favoráveis. Eu não gosto de usar o termo decisões porque parece que a gente está pedindo autorização, retomando o que eu mencionei antes. Mas sim, com certeza, o pensamento ele é aberto até para compreender como isso funciona, o que é, para daí a gente conseguir auxiliar, porque o judiciário ele não quer regulamentar, ele quer auxiliar, mas como ele vai auxiliar? Ele precisa entender como funciona, até para poder dar esse auxílio, ao invés de prejudicar, trancar, criar barreiras. Facilitar a vida das pessoas, na verdade, né? Garantir os direitos mínimos constitucionais aí, de saúde, educação, porque a gente está falando de tudo isso aí, né? Quando a gente também está falando de relacionamento, relações com as pessoas, a gente está chegando ao final do nosso debate que se encerra com mais dúvidas do que soluções, né? Justamente porque o tema, ele é isso, ele provoca e faz a gente refletir. A ideia é essa, para a gente pensar onde a gente está, o que a gente está fazendo e aonde a gente quer ir, né? Então, acho que o recado que fica é que você se permita se conhecer mais e converse com o seu parceiro, sua parceira, sobre o que você está sentindo, né? O importante é você ser transparente o máximo que você conseguir para ambos serem felizes aqui. A ideia é construir uma sociedade melhor, né? Para isso que a gente está aqui, né? Muito obrigado pela tua participação, Letícia. Bom trabalho, tá? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito a intervenção de vocês três, que esse é o marco de respeito que a gente pode esperar, né? Não só no sentido profissional, mas no sentido pessoal, verdadeiro, né? De ter essa abertura para essas posições. Então, agradeço muito e nos encontramos em outras oportunidades. A autoridade no assunto, te convidar mais vezes, muito bom. Certamente. Uma aula, obrigado. Muito obrigado também, Amanda. Parabéns pelo trabalho também e sucesso. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Até a próxima. Tá certo, a gente encerra então o nosso debate de hoje, agradecendo muito a tua companhia, tema aí que permeia a nossa sociedade que a gente trouxe aqui para o nosso debate. Não esqueça que este e outros assuntos você pode continuar acompanhando por meio das nossas redes sociais e mais informações sobre a Câmara de Vereadores, lugar aqui onde as leis são aprovadas, no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima. Tchau, tchau.